Boa noite a todos, bem-vindos a mais um evento da série 4.0 em 40. Hoje nós estamos aqui com o Renato, ex-colega de IFE e agora na Nelis, e nós vamos fazer uma apresentação aí para vocês, trazer mais uma aplicação real da indústria 4.0 na indústria, especificamente aqui na área industrial de Sorocaba. Como já é de costume, eu vou iniciar com uma apresentação nossa sobre o que é a indústria 4.0, para quem ainda não tem esse conhecimento, e logo depois a gente passa para a apresentação do Renato. Então vamos lá. Essa, como eu comentei, essa é a série 4.0 em 40, é uma iniciativa do grupo de pesquisa de indústria 4.0, aqui do campus Sorocaba, do Instituto Federal de São Paulo. Um minutinho só que a minha apresentação caiu. Vou recarregar. Bom, então, desculpem pelo imprevisto, mas coisas que só a Microsoft faz por nós. Continuando aqui com a nossa apresentação, então a quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0, é onde nós estamos hoje, né, mas antevieram a elas a primeira revolução industrial, que foi no final do século XVIII, perto ali de 1776, com a força mecânica, principalmente, né, a máquina a vapor como o grande motor da indústria 1.0, e os teares, que foram, principalmente os teares, né, que são símbolo dessa revolução industrial. A segunda revolução industrial, já no início do século XX, onde a gente substitui a máquina a vapor e a força mecânica pela força elétrica, pela energia elétrica, né, para produção em massa, e também temos a parte de administração científica. No fim dos anos 60, nós temos a automação como o terceiro grande motor da indústria da terceira revolução, né, que seria a indústria 3.0. A gente traz o CLP e outras tecnologias de informação para obter essa automação da manufatura que não existia até lá. E hoje nós estamos na indústria 4.0, que é o que a gente tem chamado de sistemas cyberfísicos. Para a gente passar mais ou menos por cima de todas elas, bem rapidinho, né, a primeira revolução industrial, então, com a máquina a vapor, ela é idealizada por James Watt, muito utilizada no sistema fabril, principalmente com os teares, né, e a gente tem a aceleração dos meios de transporte e de comunicações. Já fez uma grande diferença do que era a produção artesanal que existia antes do fim do século XVIII. Aí no final do século XIX e no início do século XX, nós trocamos a energia mecânica, né, a energia do vapor pela energia elétrica,
E não só isso, principalmente com o Taylor e com o Ford, foi reinventado o modelo de produção. A produção em massa, né, principalmente dos veículos na época do Ford, foram a grande mudança da segunda revolução industrial, que permitiu, não só por causa da eletricidade, um aumento muito grande na produtividade das indústrias. Isso continuou aumentando ainda mais no final dos anos 60, no começo dos anos 70, com a terceira revolução industrial, que é a revolução da eletrônica. A eletrônica, a informática e a robotização, todas elas com a introdução dos CLPs, ou controladores lógicos programáveis. A gente teve também a parte de internet, de telefonia celular para auxiliar nas telecomunicações, e junto com isso, a gente coloca aqui, por exemplo, a Apple, a Microsoft, que é a parte de TI, né, tecnologia de informação. É importante notar que essa revolução industrial também se abrangiu a outros setores que não eram tão contemplados antes, principalmente aqui no Brasil, principalmente a área de agricultura, né, ela foi muito fortalecida por causa disso. E hoje nós estamos na quarta revolução industrial, né, no início do século XXI, que nós já estamos partindo para o que nós chamamos de sistemas cyberfísicos. Não existe necessariamente uma revolução em termos de tecnologia. A gente vai mostrar que essas coisas já mais ou menos existiam, né? Mas nós estamos agora com redes mais inteligentes. Nós estamos modificando a forma como nós utilizamos essa tecnologia e trazendo ela para um ambiente industrial, principalmente, né? E conseguindo muita melhoria de produtividade de processo por causa disso. Nós temos alguns pilares aí das tecnologias da indústria 4.0, e a gente cita a parte de, por exemplo, de robotização, é uma coisa muito comum que a gente vê, né? Braços robóticos. Simulação também tem sido algo muito importante. Nós temos a integração dos sistemas horizontais e verticais. Nós temos a internet das coisas e a internet industrial das coisas, principalmente. Tudo isso, essa parte de internet das coisas, cibersegurança, nuvem, tudo isso muito baseado em TI, né, que a gente tem comentado, a melhoria da tecnologia de informação, dos hardwares, dos servidores, da comunicação. Né, nós comentamos aqui na última reunião, inclusive, de tecnologia 5G e coisas que estão vindo para ajudar nesse novo meio. A gente tem a parte de manufatura aditiva também, como um dos pilares, realidade aumentada, e principalmente o que tem nos possibilitado essa parte de análise de dados, de megadados, que o pessoal chama de Big Data. Hoje, com sensores inteligentes e com IoT, a gente consegue muita informação. E isso é aplicado em tudo quanto é lugar da indústria. Nós temos várias possibilidades de aplicação desse cenário, que vão desde sistemas para integração de cadeia produtiva, integração com o mercado. Nós temos gêmeos digitais, que nós vimos aqui já, no caso da FCA, que ela apresentou o gêmeo digital, que ela faz a parte delas, a própria Siemens tem um software bem potente para isso. E nós conseguimos outras coisas, como rastreabilidade, sistemas de visão, sistemas de movimentação, toda a parte de robótica, setups inteligentes de linha de produção. As aplicações na área da indústria 4.0, elas são infinitas. Basta a gente utilizar uma ou várias daquelas tecnologias para resolver o nosso problema. E sempre, né, acho que é sempre bom a gente colocar o Instituto Federal como um instituto de educação, sempre preocupado com o novo profissional, né, a pessoa que vai estar pronta para esse mercado. Né? A gente coloca o dado aí do Fórum Econômico Mundial, que a partir de 2020, 35% das habilidades devem mudar para a maioria das profissões, e a gente está vendo isso, né? Até por causa da pandemia que nós tivemos, uma mudança muito grande na forma de trabalhar. Isso foi muito apressado, foi muito acelerado. Né? Mas nós temos aí toda a parte de pensamento crítico, gestão de pessoas, capacidade de coordenar as próprias ações, a inteligência emocional, tomada de decisões, todas as ações que a gente costuma chamar mais de soft skills, né? Não tão ligadas à tecnologia, mas características de um profissional muito importante para esse mercado e para essa indústria que nós estamos formando. Então, com isso aí, a gente coloca sempre, como já é comum, né, no início, a gente traz esse overview, essa
essa tomada geral, para a gente conseguir ter mais ou menos uma ideia do que é a indústria 4.0 e o que ela está fazendo. E com isso, eu gostaria de apresentar o meu ex-colega de trabalho, o Renato, que trabalhou comigo aqui no IFSP, né? O Renato, ele é engenheiro de controle e automação, formado pelo Unesp de Sorocaba, e fez mestrado em engenharia elétrica e computação na UFRN. Ele é professor de cursos de engenharia e ele atualmente está como engenheiro de serviços na Neles. Boa noite, Renato. Obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Vitor. Obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui, né? E poder compartilhar das experiências, compartilhar do nosso trabalho e também desse tema importante que é a indústria 4.0. Maravilha. Assim que você quiser, estamos aguardando a sua apresentação. Então, vou começar a minha apresentação, começar compartilhando a minha tela. Todos conseguem ver a tela? Pode tocar. Beleza. Então, vamos aí conversar um pouquinho sobre como a indústria 4.0 aumenta a confiabilidade nas válvulas. Então, o que nós vamos tratar hoje, né? Vou fazer uma apresentação da Neles, porque é onde a gente trabalha, passar uma definição de válvulas e aí a gente entra no assunto em si, que é basicamente o tema nosso, né? Como a indústria 4.0 aumenta a confiabilidade. Então, assim, a Neles, para quem conhece a região de Sorocaba, para quem conhece as indústrias aqui, a Neles vai falar, mas eu não conheço a Neles. Na verdade, a Neles é uma empresa nova. Ela, na verdade, ela fazia parte da Metso, era a divisão de Flow Control, ou a divisão de válvulas, né? Fabricante de válvulas da Metso. E dia 1º de julho, de 2020, né, desse ano, a gente se separou. Foi um demerge, né, uma cisão. E agora a gente está 100% comprometido focado nas válvulas. Nós nos tornamos uma empresa mais enxuta, então a gente consegue acelerar os nossos desenvolvimentos, todos os nossos processos, para melhorar e buscar o nosso foco, né? A nossa visão. Que é basicamente a confiabilidade, né? Reinventar a confiabilidade. Então, inovar na confiabilidade. E, é claro, com base em 60 anos de experiência que a gente tem. A marca Neles, ela na verdade era uma família de válvulas, né, que durante os anos da empresa foi uma família de válvulas. Então é uma marca registrada já da empresa. E a gente então recuperou essa marca e estamos aí no mercado. Beleza. A Neles é uma fabricante de válvula. E o que é uma válvula? Né? Vamos colocar de uma forma simples, dispositivo que tem a finalidade de provocar uma obstrução na tubulação, com o objetivo de permitir o maior ou menor passagem de fluido. Então a gente está no dia a dia presente e interagindo com válvulas praticamente em todo lugar, né? Seja na nossa cozinha, seja no nosso banheiro, seja para tomar banho, a gente todo dia interage com uma válvula. Então aqui a gente tem a válvula industrial. Mas para quem nunca viu uma válvula industrial, vamos fazer uma analogia para ficar mais fácil. Aqui é o corpo da válvula, né? O corpo da válvula dentro da nossa casa é a parte que, por exemplo, no box do chuveiro, é aquela parte que está ali dentro da parede, certo? É ela que vai executar a obstrução do fluido, no caso a água. O atuador, aqui no caso é um atuador pneumático, ele faz às vezes por exemplo, na nossa casa, da nossa mão. Então, quando a gente está debaixo do chuveiro, né, ou dentro do box, vai com a mão ali, pega na válvula, no registro da válvula, que tem aqui, está a haste. Então, aqui fisicamente, o atuador ele está conectado com a haste da válvula. Então, esse atuador ele vai fazer o movimento de girar, né, o registro, digamos assim, a válvula, e vai fazer abrir ou fechar. E, por fim, nós temos aqui em cima, no topo, o posicionador. Esse posicionador ele é o equivalente a, por exemplo, o nosso cérebro. A gente toma uma decisão, né? Eu quero ir para o banheiro tomar um banho. Então, o posicionador, ele manda aqui, no caso, ele controla
ele tem um controlador que manda manda o gás, né, o ar pneumático, que vai fazer o atuador, o cilindro do atuador, por exemplo, deslocar para a esquerda ou para a direita, abrindo ou fechando a válvula. E por que a gente abre ou fecha a válvula? No chuveiro quente, por exemplo, a gente abre um pouco do chuveiro, começa a cair, né, o chuveiro elétrico começa a esquentar, opa, já está quente, o que a gente faz? A gente tem um sensor, nossa pele, a gente sente a temperatura da água, a gente vai e abre um pouco mais. Então, aqui também está o sistema de controle. Então, tem um controle em duplo fechado aqui, que vai controlar, então, a quantidade de ar que vai no cilindro para abrir ou fechar a válvula, garantindo, então, o perfeito funcionamento. Mas, assim, na nossa casa é simples, mas na indústria não é tão simples assim. O que acontece na indústria que causa problemas de confiabilidade, né? O dimensionamento correto da válvula. Então, a válvula, ela tem a folha de dados dela, do processo, e essa folha de dados especifica qual o fluido que vai passar por ela, qual a pressão de entrada, a pressão de saída, a diferença de pressão, e dentre outras coisas. Dado com essa quantidade, dado com essa folha de dados, é importante a gente especificar a válvula de maneira correta. Além disso, para garantir a confiabilidade, é bom a gente ter boas práticas de manutenção. Então, a gente tem que conhecer todas as válvulas da base instalada. Quando eu falo base instalada, então estou falando da planta industrial, né, daquele site, certo? Utilizar spare parts originais. Então, quando a gente vai trocar, por exemplo, o reparo da válvula, né, é bom que a gente use as peças originais, porque se for um reparo de peça macia, né, uma sede macia, por exemplo, a gente tem tecnologia nos materiais. E inspeções periódicas. Inspeções periódicas, a indústria ela é grande, então o que a gente chama de rota. Então, quando geralmente, para o caso aqui, é o instrumentista, né, ele faz a rota. A rota significa que ele vai passear por toda a indústria, visitando cada uma das válvulas e checando como é que ela está. E, por fim, executação de manutenção preditiva. Aqui que começa a entrar a indústria 4.0, começa a dar destaque, começa a contribuir de forma mais pesada, certo? Como a gente vai tratar? Como que é essa curva PF, os posicionadores inteligentes, análise de malhas de controle. Então, aqui vamos entrar que a gente vai tratar com mais detalhe para justamente fazer jus à nossa apresentação. Só lembrando os problemas que podem causar no caso de uma válvula mal dimensionada. Então, a válvula mal dimensionada, ela trabalha, por exemplo, a maior parte do tempo fechada, e quando a gente fecha, por exemplo, quando a gente brinca de mangueira, e a gente aperta a ponta da mangueira e faz a água ir mais longe, né? A gente está aumentando a velocidade do fluido. E essa velocidade do fluido, ela pode causar o desgaste prematuro das peças internas da válvula. Então, aqui é o caso de uma cavitação, aqui é o caso do flashing, né? Então, a válvula pode ser subdimensionada ou superdimensionada. O que acontece? Se a válvula for uma válvula de controle e ela for subdimensionada, ela vai estar trabalhando sempre perto dos 90% aberto, né? Ela, tudo bem, ela vai ali 90%, ela pode abrir mais, 95%, ela vai conseguir trabalhar um pouco de controle, mas ela não tem muito espaço para controlar, né? Se tiver uma variação na malha, ela não vai conseguir, ela vai saturar em 100%, não tem como passar mais fluido. Já o superdimensionamento significa que é uma válvula muito grande, ela tem uma capacidade de vazão alta, só que na demanda da malha está precisando de pouco fluxo, digamos assim, pouco fluido. Então ela passa a maior parte do tempo fechada. E nesse caso de superdimensionamento, é uma válvula muito grande para pouca água, que ela vai trabalhar mais tempo fechada e pode ter esses desgastes na peça. No caso do subdimensionamento, o risco é para a planta, né? Porque a planta pode, no caso, vamos supor que seja uma água para resfriamento. A planta superaquece, a válvula já estava 90%, precisa de mais água para resfriar, por exemplo, e aí ela vai a 100%, não tem como mandar mais, e aí perde do controle, né? Corre o risco aí do processo ter algum acidente. Então, voltando para a Neles, aqui eu trouxe para a gente ver os produtos. A Neles, então, ela é uma fabricante de válvulas, fabricante de equipamentos,
Então, ela vai fabricar válvulas de controle, válvulas on-off. Válvulas ESD são válvulas de emergência, né? Shutdown, ou Emergency Safety Valve, ESV. São válvulas que possuem certificados para a planta poder ter seguro, por exemplo. Então, uma planta industrial que quer ter um seguro, essas válvulas de segurança, por exemplo, uma válvula de escape ou uma válvula de resfriamento, são válvulas extremamente importantes que precisam estar 100% para poder a gente conseguir, a empresa conseguir fazer o seguro, por exemplo. E aqui os vários tipos de válvula esfera, borboleta, globo. Então aqui a parte, digamos assim, o metal, né? Tem muita tecnologia envolvida, mas não tem tecnologia 4.0. Onde que vai ter a tecnologia 4.0? Aqui. A gente vai ter em software, que a gente produz software também. A gente tem os nossos controladores, que a gente também chama de posicionadores. E aqui a gente tem toda essa parte aqui de serviços de sintonia. Isso aqui a gente usa a indústria 4.0. Então, essa parte aqui que a gente vai dar um enfoque na nossa apresentação. Então, os posicionadores, né, os controladores de válvulas, eles são posicionadores inteligentes. Então, na indústria 4.0, eles são o IoT, né? Então, a internet das coisas. Eles são dispositivos que desempenham uma função. Então, eles recebem um sinal de 4 a 20, por exemplo, para um sinal de controle. E, no caso de uma válvula on-off, né, recebe um sinal digital. E o que vai acontecer? Esse sinal de 4 a 20, ele vai transformar na posição do atuador. Então, aqui a gente tem um atuador diferente, né? Ele é um atuador que basicamente faz subir ou descer aqui a válvula. Essa válvula pode ser uma válvula globo, né? A gente chama de um atuador aqui linear. E tem o atuador rotativo, né? Então, aqui dentro que vai estar a parte mais baixa da nossa planta, certo? Então, o que tem dentro desse posicionador inteligente? Ele é repleto de sensores. Então, ele tem um sensor físico, então ele está fisicamente conectado no eixo do atuador, que está fisicamente conectado no eixo da válvula. Então, ele tem uma realimentação de posição. Ele vai ter alarmes, indicadores, né? E ele tem, é claro, uma memória interna, ele é microprocessado. Então, ele vai guardar contadores, quantas vezes ele abriu, fechou a válvula. Ele tem sensor de pressão, então a pressão de ar de alimentação, a pressão de ar que ele manda para o cilindro quando ele está abrindo, a pressão de ar que ele manda para o cilindro quando ele está fechado. E tudo isso vai ficar num histórico dentro dele. Com isso, com esses históricos de posição, de sensor, de temperatura, a gente vai poder fazer diagnósticos de desempenho. E é claro, ele tem também a função de autocalibração, na parte de automação dele, que ele se autocalibra. Então, aqui ficaria na nossa planta industrial, a gente vai ter os vários níveis. Então, o nosso posicionador inteligente, ele pode ser Profibus, pode ser HART, né? E aqui ele vai estar nessa parte mais baixa da planta. Então, e com isso, né, a gente vai ter os OPC servers e aqui a parte de performance. Aqui que entra o nosso Expertune, os nossos serviços de monitoramento, de otimização, de malha de controle de toda a planta. Então, assim, só para a gente lembrar, é uma informação importante, vamos passar rapidamente, confiabilidade, né? Então, existe uma norma brasileira para confiabilidade. Confiabilidade é definida como a capacidade de um item desempenhar sua função requerida sob condições especificadas durante um dado intervalo de tempo. Então, para o carro, se o carro ele tem uma especificação, uma condição, o carro ele tem que andar na estrada a 110 por hora. Se ele entra na estrada e falha a quinta marcha e ele só anda a quarta, então ele já tem um problema na sua função, a sua função requerida não está mais desempenhando, né? Ou no caso uma bomba que foi desenhada e especificada para bombear uma quantidade X de fluxo,
Se ela bombeia uma quantidade, vamos supor, 90% de X, ela já não está mais desempenhando a sua função. Apesar de ela ainda conseguir, vamos supor assim, né, no ponto de vista da planta, dá para segurar um pouco, mas do ponto de vista do processo otimizado, já não atende mais. A gente tem aqui, para a confiabilidade, a manutenção centrada na confiabilidade, o MCC. Isso aqui é uma disciplina inteira de engenharia mecânica, né, de engenharia. Não vamos poder tratar com muitos detalhes, mas basicamente é toda uma metodologia, né, e também um processo de planejamento da manutenção com o objetivo de garantir que qualquer ativo físico continue a desempenhar sua função, certo? Essa parte aqui é toda a metodologia que garante a confiabilidade sempre na melhor forma, digamos assim. E aqui, só para a gente entender um pouquinho, o RCM, ele busca, né, toda essa metodologia, ela especifica que a gente tem que responder 7 questões. Quais são as funções do equipamento, né, que vai definir se ele está desempenhando a função dele ou não, para saber. Quais são as falhas funcionais, certo? Então, por exemplo, bombear um pouco a menos é uma falha funcional, alguma incapacidade, né? Quais são os modos de falha, né? Então, os modos de falha são os eventos que geram a falha. O que acontece quando falha? O que acontece é basicamente o que a gente sente, o que a gente vê. Por exemplo, está esquentando demais, está saindo fumaça. Isso é o que acontece quando falha. Quão graves são os efeitos da falha, né? Por exemplo, se tem um impacto ambiental, se tem um impacto econômico, um impacto financeiro. Esses são os efeitos que eles são, que venham a ter um impacto, né? Então pode ter um efeito na segurança, então pode ser que fique um ambiente explosivo. Se uma válvula estiver vazando e ela tá, por exemplo, controlando o gás, por exemplo, no GNV, então o efeito é gravíssimo na segurança, porque pode ter uma explosão, por exemplo. E o que pode ser feito para prever ou para prevenir essa falha? Então aqui a gente vai buscar as melhorias, né? Aqui a gente já que a gente levantou todos os modos de falha, todos os efeitos, aqui a gente já começa a pensar nas soluções. E por fim, a última pergunta é: se todas as soluções que nós levantamos não forem economicamente viáveis, o que acontece se a gente não fizer nada? Ou seja, o que acontece se a gente deixar o equipamento lá até acabar? Então, assim, a indústria 4.0, ela vai fornecer as respostas dessas questões, né? Porque a gente vai levantar os dados, os sensores eles vão armazenar os históricos, a gente vai poder fazer o monitoramento, e tudo isso vai garantir que a gente alimente esse método com informação de qualidade. Então, assim, dentro da confiabilidade, o que significa a gente ter a informação da base instalada? Significa a gente ter acesso a todos os equipamentos. Então, na indústria, a gente tem a válvula, aqui, o atuador e o posicionador. E esse equipamento, né, ele vai estar numa posição, então ele está dentro da linha aqui, que vai sair da caldeira para alimentar uma outra parte. Então, ele tem o que a gente chama de tag. A tag é a localização do equipamento. E aí o importante da base instalada que a gente fala é ter essa lista de todas as tags, do equipamento, de quais são as peças internas, quais são as capacidades, se tiver que fazer uma manutenção, qual o código do kit de reparo, né? Se vier a ter uma falha, qual o código para o estoque para trocar o posicionador, um atuador. Tudo isso vai garantir que a fábrica como um todo não sofra muito numa eventual falha, num eventual evento, né, que cause uma, digamos assim, que precise de uma intervenção. Outra boa prática é a gente manter as recomendações do fabricante. Então aqui, como a gente fabrica válvula para uma aplicação específica, que é o caso do PSA, PSA é o Pressure Swing Absorption, ou que a gente chama de peneira molecular, é uma planta, digamos assim, para produzir oxigênio e nitrogênio. Então, são válvulas de alta ciclagem, que ficam abrindo, fechando, fazendo com que o ar pressurizado passe por uma peneira, seja armazenado temporariamente num vaso, né, num tanque, e essa vai para um lado, vai para o outro,
faz com que de um lado concentre oxigênio, do outro lado concentre oxigênio, e isso alimenta a planta, né? Muitas plantas petroquímicas, elas possuem essas unidades de PSA. E aí a gente tem aqui, é como se fosse o manual do carro, né? A gente tem por ano, a cada 3 anos, ou pela quantidade de ciclos, né? Então aqui a gente tem, na válvula, que é uma válvula borboleta, o disco, checar o disco, se está tendo algum desgaste. O eixo, né, checar. Já o kit de reparo, os spare parts, já é trocar. Então aqui a gente tem as recomendações. É claro que com a internet 4.0 a gente vai poder avançar nessa parte, né? A gente vai poder usar isso aqui como um ponto de partida, mas a gente vai ter informação completa do quantidade de ciclos, das condições de operação, e aí a gente vai poder fazer o reparo somente se ele for realmente necessário. Então, como assim fazer somente se ele for necessário? Essa aqui é a curva PF, né? Que é o F de falha, né? E o P de falha potencial. F de falha funcional e o P de falha potencial. Então, o equipamento, com o passar do tempo, né? A condição dele, ele vai se desgastando, vai perdendo condicionamento. Até um ponto em que a gente já tem uma falha potencial. E se deixar o equipamento operando novamente, deixar operando, então ele vai e acabar, de fato, numa falha funcional. A vantagem da internet, da indústria 4.0 é conseguir detectar essa falha potencial antes, né? E acompanhando a evolução para trocar realmente quando tem a necessidade, ou pelo menos projetar um momento que ela vai operar até o momento oportuno de troca, de manutenção. As fábricas que geralmente utilizam válvulas são fábricas que estão em processo contínuo, né? Papel e celulose, cana-de-açúcar. Começou a colher a cana, não desliga, 24/7. Vai chegando cana, entra no sistema para moer e não para, porque tem a caldeira, porque tem todos os equipamentos que diferente de uma manufatura por batelada, né? Eles geram muito, digamos assim, desperdícios quando a gente para a planta. Então, com isso, a gente vai detectar que o equipamento está numa falha potencial a ponto de, ele vai aguentar até a parada geral, não tem problema. Esse é o ponto objetivo. Então, aqui, segundo o Oreda, certo, que é um consórcio de várias indústrias, até a Petrobras faz parte, eles fizeram o levantamento estatístico de todos os modos de falha para válvulas, certo? E os top 5 são valve leakage in closed position, ou seja, válvula vaza quando ela está fechada. Esse é o famoso torneira pingando na pia, né? A gente fechou a válvula e ela está lá, pim, 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 pingando. Isso é o primeiro colocado, é 15% de todos os modos de falha é vazamento quando a válvula está fechada. E como é que a gente faz para detectar isso, né? A gente vai ter várias formas de detectar. E assim, na sequência para ver as falhas, né? Falha quando a gente pede fechar na demanda, né? Fail to close on demand, então a gente pede para a válvula fechar, ela não fecha. Leituras anormais, isso tudo aqui pode ser monitorado remotamente ou monitorado pelos recursos da indústria 4.0 e a gente pode, então, descobrir num ponto anterior, né, ou melhor, a falha potencial. Então, assim, é claro que a internet 4.0 ela vai contribuir, ela vai avançar, mas a gente não pode deixar de fazer não pode deixar de fazer algumas atividades de manutenção, como, por exemplo, a sensitiva. O que significa sensitiva? Significa o instrumentista ir lá fisicamente na posição da válvula, na linha, e olhar. Aqui ele jogou uma aguinha com sabão para ver se está vazando o arco de alimentação. Aqui é um vazamento nas gachetas, né? A gacheta é a parte que isola a haste que vai para dentro da válvula, então ela que faz o isolamento entre o fluido que passa pela tubulação com a atmosfera, a gacheta. Coisas simples, né, com parafuso solto, são coisas que são mais simples.
mas que também vão começar a entrar na internet, na indústria 4.0, à medida que a gente for integrando por exemplo, essas historias com imagens, né? A gente, no caso aqui, a gente tem um sistema que a gente pode também subir as imagens da rota para ficar lá o histórico, né? Caso a gente precise fazer um levantamento histórico, a gente tem as imagens lá de todas as visitas, né, de rotas. Aqui, na sequência, a gente tem também as manutenções preditivas, né, que são as triagens. Então, a gente tem teste de performance, teste de estanqueidade. O teste de estanqueidade que vai descobrir se a válvula está fechada, se está vazando, né? Então, você fecha a válvula, se a tubulação está pressurizada, se tiver algum vazamento, a gente, com um microfone especializado, a gente escuta o fluido vazando por dentro da válvula. É um tipo de um chiado, assim, né? Aí tem vários tipos de vazamento, a gente consegue detectar todos os tipos de vazamento. A teste de performance, aí sim, a válvula precisa estar totalmente desligada na linha, e a gente vai fazer uma curva, vai entrar com uma curva de abertura, de fechamento, e ver como que a válvula se desempenha, né? Como que é o desempenho dela, a performance dela. Com isso, a gente vai poder, por exemplo, detectar operações de atraso, por exemplo, se ela está com agarramento, quem manda abrir, e aí o corpo da válvula está agarrando, né, com, por exemplo, a esfera ou o disco, né, se for esfera com uma válvula de esfera, ou o disco, no caso de uma válvula borboleta. Então, as partes móveis, ela possuem uma quantidade de atrito. Com o passar do tempo, com o desgaste, esse atrito ele pode aumentar, é o que a gente chama de agarramento. E aqui começa a vir também, e assim, esses resultados, eles podem alimentar o sistema na internet, né? A gente alimenta tudo isso e fica lá, tanto na informação da base instalada. Os próprios posicionadores inteligentes, aí eles já são um avanço bem maior em direção à indústria 4.0, porque eles possuem, né, como eu falei, vários sensores que armazenam os 30 dias do mês, e depois eles pegam esses 30 dias e fazem uma média, e aí eles criam médias mensais, e depois eles pegam as médias dos 12 meses e criam uma média anual. Com isso a gente consegue ver tendências aqui. Então aqui esse é um atuador que estava com um pequeno furo. O que acontece com esse pequeno furo? O posicionador mandava o ar para ele abrir, e parte desse ar, em vez de fazer pressão no cilindro, por exemplo, para o cilindro baixar e fazer a válvula abrir ou fechar, parte desse ar vazava. Então, o que acontecia? O spool, ele é o que a gente chama de piloto, né? Esse piloto que vai direcionar o ar, seja o ar para o cilindro abrir, seja o ar para o cilindro fechar. Esse spool ele consegue compensar esse vazamento. E aí ele aparece como uma tendência. Então, esse aqui, ó, a válvula está operando ainda. Só que já tem um indicativo de que tem um vazamento no atuador. Pode ser um vazamento no atuador, pode ser um vazamento nas conexões entre o posicionador e o atuador. Então, essa informação é uma típica informação que pode ajudar a gente a evitar que a válvula pare, né? A gente consegue colocar ela numa escala de manutenção na próxima parada, numa parada diária. Então, subindo mais um nível, aí a gente já está recebendo alimentação. Esses posicionadores inteligentes, né? Eles estão aqui, eles podem estar conectados em rede, HART, Profibus. E aí, essa rede vai estar conectada num computador industrial que vai monitorar todas as variáveis do processo, né, os sinais de controle, os sinais os sinais dos sensores, né? E aí a gente tem o Expert Tune Plan Triage, né, que é um serviço nosso mesmo, que vai poder analisar os loops de controle, né, e encontrar problemas de causas raízes, root cases, né? Então a gente e também levantar dashboards, né? A gente vai medir a performance e a lucratividade da planta. A gente vai então encontrar os problemas de causas raízes. Então a gente também vende como um serviço, né? Software as a Service. E a gente vai poder, com toda essa informação, isso aqui é muito valorizado, porque assim, a planta fica rodando, e eles não querem que pare.
Só que depois de um tempo, no caso, por exemplo, da papel e celulose, depois de 1 ano e meio, depois de 14 meses, para tudo, e aí a gente tem que dar aquela geral, né? Fazer aquela revisão geral. Nessa hora, qual que a gente vai priorizar? A gente vai desmontar a fábrica inteira, revisar tudo e montar? Não, né? A gente precisa de foco, a gente precisa de priorizar as válvulas que realmente estão com problema. E aí, quando a gente tem a indústria 4.0 alimentando todo o sistema, nos dando informações de condições, nessa hora das paradas, que é uma hora onde se gasta muito, onde se investe muita energia, a gente vai poder fazer aquela manutenção mais assertiva. A gente vai lá na válvula que realmente precisava, naquela válvula que já estava começando a vazar, naquela válvula que estava perdendo desempenho e realiza a manutenção nela. Em todas as outras que estavam funcionando bem, a gente nem tira ela da linha, porque o próprio fato de você tirar a válvula da linha, fazer alguma coisa com ela e voltar, já pode inserir um outro modo de falha. Um dos modos de falha é a instalação. Quando a pessoa que instala a válvula não segue os procedimentos, né, tem algum probleminha e poderia ser mais uma causa aí. E é claro, né, manter a performance significa o quê? Garantir que a fábrica esteja operando na sua capacidade máxima e mais econômica possível. Então, assim, mas como que funciona, então, esse sistema Expertune? Então, aqui, no caso, a gente vai ter o sinal, certo? Um problema, que é, por exemplo, o curso excessivo da válvula em função da oscilação na malha. Então, está tendo oscilação na malha e a válvula tenta controlar essa oscilação. Então, tem várias oscilações altas, né? Ao rodarmos o algoritmo, né, e passar tempo analisando, e aí entra, né, alguns algoritmos de inteligência artificial, a gente vai, então, refazer a calibração, né, do controle PID, de forma que ele vai responder de forma mais eficiente por exemplo, aqui é um degrau, ou a próprias necessidades da planta. Com isso, a gente evita desperdícios, né? Por exemplo, se isso aqui fosse um sistema de controle de temperatura, a gente poderia estar perdendo energia térmica, né? Aqui a gente mantém a temperatura térmica na melhor condição possível e pode melhorar o processo. Vamos supor que o papel tenha que secar, só que o papel não pode secar nem muito quente e também não pode ficar frio. Então, imagina que você tem um papel que uma hora vai estar bem quente, outra hora ele está muito frio, ele não seca direito, outra hora ele seca demais. Esse papel ele vai perder qualidade, né? Ele perde qualidade aí. E aqui a gente vai, então, conseguir entregar um produto de melhor qualidade e, com isso, aumentar o valor do produto final do nosso cliente. Então, mais alguns exemplos que a gente tem aqui, que é por exemplo, aqui, ó, né, a oscilação devido à válvula, ciclos de aderência devido à fricção ou esterese. Então, isso aqui já é uma condição da válvula que ela está com esterese, ela precisa de mais força do atuador para abrir, né, e também para fechar. Então, isso causa uma oscilação característica na curva de controle, né, que aqui é o sinal de controle, a gente pode misturar plotar junto com o sensor e plotar junto com a posição real da válvula, né. Então, assim, o que indica? É uma válvula que está com problema físico, a folga na adaptação, né, articulação ou um desgaste. Aí, o que a gente vai fazer? Já vai sugerir, ó, na próxima parada, ó, a gente vai ter que ir lá verificar as gachetas e verificar se o ar está tudo certo entre o atuador e o processador, se está tendo algum vazamento. Então, só o cara, né, ele só com as informações aqui, então isso aqui é uma massa de dados. Pô, como que esse monte de curva aqui vai traduzir num diagnóstico desse, né? Aí que entra toda a expertise e também a inteligência artificial. Aqui é um outro caso, ó, que a gente tem o curso de válvula excessivo, né? O que indica, né? O movimento da válvula é demais, né? Gerando maior desgaste. Pode vir do controle de um instrumento que falho ou da própria válvula. Então, a gente vai ter que, como ação sugerida, verificar o desempenho do circuito de controle. Então, e o transmissor do elemento final. Então, pode ser que o controle PID tá muito agressivo, pode ser que o transmissor está falhando, está com mau contato, né? E por aí vai. A gente vai checando. Então, assim, falhas potenciais.
que os posicionadores inteligentes podem detectar, né? Então, aqui, ó, o acúmulo de material nas cavidades internas. Então, a válvula, ela tem partes internas que precisam se mover. Então, dependendo, por exemplo, fluidos poliméricos, né, licor negro, sofrem, as válvulas sofrem, que tratam desse fluido, elas sofrem, né? Então, quais são os efeitos? A válvula, digamos assim, começa a ficar meio entupida, né? De decréscimo da capacidade de fluxo. Você abre ali a torneira, em vez de sair aquele jato forte, começa a sair menos. Isso é decréscimo na capacidade de fluxo. A válvula não cicla. Ciclar é como se realizar o processo de abrir e fechar, né? Agarramento. E aí, qual que é o método diagnóstico? Então, em um processo constante, tendência crescente de abertura. Então, assim, como a gente tem os históricos dos nossos posicionadores, a gente vai ver que dia após dia, mesmo a fábrica produzindo a mesma quantidade, essa válvula começou a ficar abrindo cada vez mais. Ué, mas por que ela está abrindo cada vez mais se ela tinha que manter uma produção constante, ou seja, ela tinha que consumir a mesma quantidade de água, digamos assim, mas no caso não é água, né? Aqui é um licor, tem que ser um licor negro, um polimérico. Bom, é porque tem alguma coisa obstruindo lá, e para compensar, é um sistema de controle, ele se autocompensa. Ele vai mantendo a posição média de abertura maior. Então, só de a gente observar essas pequenas variações, a gente já tem um diagnóstico. Opa, aquela válvula está... Passamos o mês inteiro processando a mesma tonelagem por dia de cana-de-açúcar, e por que a cada dia ela está 5% mais alto, 5%. A semana passada ela estava 10% mais fechada, e agora ela está aqui com esse 10% mais aberto. Então pode ser que está começando a entupir, está tendo algum acúmulo lá. E aí sim, né? Nessa perspectiva, nessa tendência, segura, né? Dá para a gente ficar com ela até a próxima parada. E quando tiver a parada, vai ser a primeira válvula que a gente vai desmontar e checar ela. Então, é isso. Eu trouxe aqui mais alguns exemplos específicos de válvula, né? Então, assim, toda essa riqueza de informação que a indústria 4.0 traz para a gente, aliado aos algoritmos de controle, algoritmos de aprendizagem, de inteligência artificial, eles vão proporcionar isso, né? E isso, por exemplo, aqui no caso, mais uma falha. Falha potencial detectável com posicionador. É aumento da fricção, né? Ou seja, a gente manda abrir a válvula e a válvula demora para abrir e depois abre com tudo, assim, por exemplo, né? O que pode causar o acúmulo de sólidos atrás da sede. Então, é um outro tipo de válvula. A sede aqui, no caso, é a que vai garantir a perfeita estanqueidade, né? Então, se acumular um material aqui, também, novamente, pode ser polímeros, mas pode ser também uma ferrugem, então uma água que está drenando, algum processo que trata a ferrugem, por exemplo, pode sofrer desse mesmo problema, né? E aí, quais são os sintomas, né? A válvula gruda e solta em contato com a sede, então, na hora de fechar, ela fecha, e depois, na hora de abrir, ela fica meio travadinha assim, e depois abre com força, né? Ou ela não consegue fazer a ciclagem completa. Então, é a tendência de carga para abrir. Então, o posicionador inteligente, ele vai ter um sensor, né, que mede a pressão que ele tem que mandar para o atuador para que o atuador consiga fazer a válvula abrir, né? Isso é gravado em médias e a gente pode ver se tiver uma tendência de carga para abrir cada vez maior, por exemplo, a gente tem essa tendência de agarramento. Então, assim, todas essas informações, elas por exemplo, elas estão ali dentro do posicionador, dentro da memóriazinha dele. E ele está conectado, né, por exemplo, ele pode vir a estar conectado numa rede industrial, como pode não estar. Nesse caso, para os posicionadores que não estão conectados, é possível ir lá fisicamente, baixar essas informações uma vez por mês, por exemplo, né, cada rota que a gente faz, e alimentar o sistema, né? A gente baixa um arquivo XML e alimenta. E com isso, a gente tem também a possibilidade de ter o gerenciamento de risco dos ativos. Significa o quê? Que a gente vai juntar informações de todos os lados, né? A gente junta a informação da base instalada. Essa é uma válvula de controle do licor branco. Tá? Aqui a gente tem a tag dela, tem a área da indústria. É uma válvula de criticidade A. Então, uma válvula que, se vier a parar, ela vai causar prejuízo para a planta, prejuízo, né, lucro cessante, prejuízo de produção.
Aqui a gente tem o modelo da válvula, o modelo do atuador e o modelo do posicionador. MTTR, MTBR e MTBF são indicadores, né, KPIs, indicadores de manutenção. Então, significa que essa válvula, quando ela foi manutenida, ela levou 18 horas para voltar de volta à linha. Então, imagina, se é uma válvula de crítica A e der alguma pane de como emergência, vai passar praticamente 24 horas sem produzir. O MTBR é o tempo médio entre os reparos. E, então, ela está dentro de 120 dias. Então, dentro de um ano, foi feito 3 reparos nela. Então, assim, poxa, ela está tendo muito reparo. Então, tudo isso, juntando, ó, ela está com desempenho com alarme, né? Esse desempenho é aquela análise das informações do posicionador. Ela, pelo menos, ela não é um item aqui da informação, ela não é obsoleta. Então, vai dar para a gente comprar os spares, essas coisas. Só que não está no estoque. Porra, se não está no estoque, se ela está com baixo desempenho, então tem um risco alto. É uma forma de alertar, né? E aí o gestor, no caso da indústria, ele vai poder tomar a decisão. Ele vai poder usar os recursos dele de forma mais assertiva e visando essas válvulas que estão com risco maior. Então, para concluir, né, a indústria 4.0 é a ferramenta que vai potencializar a otimização dos processos e confiabilidade dos equipamentos, constituindo fator importante, né? Fator é aquele multiplicador, né? Então, a indústria 4.0 é um multiplicador na competitividade das empresas. É claro, a empresa ela precisa ter uma boa ideia, né? Ela precisa ter um produto de qualidade, mas a indústria 4.0 vai ser aquele fator que vai colocar ela para frente com relação aos concorrentes, né? E, consequentemente, vai ser o sucesso dos nossos clientes, vai ser nosso sucesso também. E, assim, com relação à confiabilidade, né, é sempre bom seguir as recomendações do fabricante e também, quando possível, né, instalar os posicionadores inteligentes que você já vai preparando a sua base instalada para receber a digitalização. Os posicionadores inteligentes, eles substituem os posicionadores mais antigos da mesma forma, eles vão receber o sinal de 4 a 20 mA, vão atuar ali recebendo o sinal do CLP, mas mais para frente eles vão poder alimentar, né, o sistema da indústria 4.0, sistema na nuvem e tudo mais. E basicamente é isso, gostaria de agradecer em especial a Anelis, né, aos meus gestores, em especial o Guilherme Golfeto, meu coordenador, e o Marco Veloso, né, o gerente, que eles permitiram aí a disponibilidade de eu participar. E, é claro, agradecer, né, a vocês todos. E é isso. Estou sozinho? Como é que eu estou aqui? Eu não estou te ouvindo, professor Vitor. Você está fechado seu microfone. Agora, se eu abrir o microfone, fica mais fácil. Nesse finalzinho aqui de apresentação, a gente costuma reservar uns 5 minutinhos para responder algumas questões que surgem do chat e outras questões que eu vou recebendo aqui de outras formas. Uma das primeiras questões que veio para nós, que eu acho que é um negócio bem interessante, deixa eu puxar a pergunta aqui. Se, além dessas válvulas, se a Anelis oferece algum serviço para o controle e execução de manutenção preditiva, tanto nas válvulas como nos atuadores pneumáticos, e se esses relatórios dessa indústria 4.0, né, isso fica com vocês, fica com o cliente, como é que funciona essa troca de informações agora que tem tanta informação? Sim, obrigado pela pergunta, é uma pergunta interessante. A área que eu trabalho é a área de serviços, então esse é um dos produtos que a gente vende, né, que a gente vai lá e faz essa preditiva. Então, nossos instrumentistas vão lá com maletas que vão poder testar a válvula, né, sem precisar tirar ela da tubulação. Então, a válvula em funcionamento e também o outro teste é para a válvula com a planta parada, né, ou com a linha parada. E isso gera realmente um relatório. E esse relatório a gente pode entregar com PDF, né, marca uma reunião, entrega o PDF, dá um direcionamento, e geralmente são alguns meses antes das paradas que a gente tem essa demanda, e aí a gente já pode traçar um planejamento para a parada em si.
A gente também executa as paradas, porque a gente pode levar a nossa mão de obra especializada para o site, né, para a indústria, e lá a gente, as válvulas que precisam ser retiradas, a gente desmonta na mancada lá no local mesmo, faz a manutenção e já devolve. Então, sim, realmente. E assim, a ideia é que esses relatórios eles sejam de fácil acesso. Então, quando a gente disponibiliza pelo PDF, os próximos passos é também disponibilizar na própria informação ali. A gente tem um projeto de portal, né, onde a indústria vai ter toda a sua base instalada lá, e todas as informações relacionadas à válvula, tudo vai girar em torno da válvula. Vai ser de fácil acesso. Então, eu clico, aqui eu quero ver essa válvula. Aí ele abre assim, vai ter, o relatório de 2017 testou que ela estava boa. Aí os últimos históricos do posicionador inteligente indicam uma tendência de tal coisa. Aí também, que tudo depende do cliente, com a integração com o cliente. Aí, se ele quiser, a gente pode integrar informação de estoque. Aqui a gente não tem spare e não tem outros itens de estoque que precisa. Aí já começa a ficar perigoso. Então a gente já vai, compra aí, né? E ao mesmo tempo, quando a gente tem as informações de todas a planta, a gente pode ajudar na otimização do estoque. Então, esse spare part serve para todo esse conjunto de tags, assim, para 20 tags. Então, esses todos já estão cobertos. E por aí vai. Legal. Tem uma pergunta que veio do chat aqui, vou até colocá-la aqui para nós. Se é possível baixar as ocorrências de válvula de maneira remota sem a necessidade de ir para campo. Se você, com uma estrutura de IoT, wireless, por exemplo, você conseguiria suprimir essas rotas que você falou. Certo, se for para suprimir, né? Então, sim, né? A gente consegue, com a monitoramento remoto, a gente diminui a necessidade das rotas, né? A gente diminui a frequência. Em vez de passar todo mês, a gente passa a cada 3 meses, por exemplo. Porque coisas que alguns itens que a gente faria na sensitiva, eles são detectáveis pelo sistema de monitoramento. Existem alguns ainda, por exemplo, o parafuso solto. Ali, só se tiver um sensor de vibração, aí ainda é melhor o cara ir lá dar uma olhada, ver se todos os parafusos estão certos, né? Ele pode testar o torquímetro, testar o aperto, dar um aperto na gacheta. Tem coisas que ainda não, por enquanto, mas dá para colocar, né? Dá para adicionar mais um sensor de vibração, dá para fazer. Mas por enquanto não, ainda é recomendável que se faça essa manutenção de rota, que a gente chama. Mas diminui bastante. O que você está me colocando, pelo que eu entendi, assim, a indústria 4.0 no setor de válvulas, ela já atingiu alguns pontos, algumas coisas ela já consegue medir com eficiência e com eficácia, mas outros você ainda continua dependendo do ser humano para ir lá fazer, principalmente pelo que eu estou entendendo, essas coisas mais visuais, né? Ainda depende bastante da manutenção e da presença do ser humano. A parte de eletrônica, de controle, ela consegue te dar outras coisas. Mas nada impede que a gente busque outros desenvolvimentos, né? Já com o processamento de imagens, tudo. Porque detectar se o parafuso está num lugar ou não, né? Até é possível. O problema é a generalização, né? A gente tem diversos tipos de válvula, e aí a gente vai detectar. Aí, assim, para cada válvula a gente tem uma posição de um parafuso diferente. Quem sabe no futuro, né? Eu acho que isso também deve ser pensado aí para os próximos engenheiros. Para cada parafuso, né? Exatamente. Maravilha. Para encerrar, uma última pergunta aqui que surgiu. Ele queria saber sobre essa questão de tempo de parada de planta, que você comentou, né? Se existe um tempo previsto para parada de manutenção, se você acredita que com essas informações que estão vindo, né, esse tempo de parada ele pode ser variável conforme os resultados que são apresentáveis. Ou seja, em vez de você falar, usando o exemplo que você usou, né, a planta de celulose e papel para por X tempo. Se as informações vão ser capazes de falar, olha, X tempo é suficiente ou é mais do que você precisa, você consegue parar menos do que isso? Você acredita que a indústria 4.0 vai chegar nesse ponto ou já está lá? Isso é uma ótima pergunta, né? É uma pergunta visionária. Eu acho que a ideia é a gente trabalhar nesse sentido. Então, conforme a gente vai fazendo paradas, cada ano a gente vai tendo uma parada, e também gera mais histórico, né? Então gera mais informação para fazer a análise a posteriori.
e a gente vai aumentando a confiabilidade na própria projeção, né? E aí a gente começa, ou às vezes, no caso da cana-de-açúcar é entre safra, então é aquele tempo ali, né? Mas no caso de papel e celulose, petroquímica, não, realmente, aquele tempo que ela parou é um tempo de perda de produção. Então ela pode realmente conseguir projetar, ou colocar no calendário uma parada menor, de uma semana, em vez de duas, porque sabe que a condição das válvulas na planta estável estão boas. Então a quantidade de válvula que ela vai ter que manutenir é menor. Então, realmente é nesse sentido. Só que é claro que a segurança é muito importante. Então, eles nunca vão fazer eles sempre vão deixar aquela gordurinha, né? Que nem ele pergunta assim para o engenheiro, quanto que é 2 mais 2, né? Bota 5 que aguenta. Então, sempre vai ter essa questão de pessoal desconfiar um pouco para deixar aquela gordurinha. Mas a tendência é eles sempre buscar a otimização, buscar, então, a redução de custos de manutenção. E eu acredito que no futuro vai ser mais ou menos isso. Você acredita que para a área de válvulas, a indústria 4.0 está seguindo para esse caminho, para você conseguir uma inteligência, para você conseguir saber exatamente quanto tempo você vai precisar para essas paradas, principalmente no que você está comentando, que é a aplicação da análise de linhas de alta produtividade de indústria pesada. Sim, por exemplo, a informação da base instalada pode ter informação também sobre andaime, tem tubulações que estão lá em cima. Se a gente tiver que fazer uma manutenção lá, vai precisar de andaime, vai precisar de uma pessoa que tenha NR para trabalhar nas alturas. Então, isso tudo estando na base instalada bem alimentado, a gente pode já gerar uma planilha de parada, assim, uma planilha de planejamento de parada, já até que se eles alimentarem com as informações dos parceiros de terceiros de caldeireiro para desmontar e montagem, já dá até para ter uma previsão de custo da próxima parada pela própria condição que a planta vem apresentando. É possível, só que tudo isso tem que ser alimentado com as informações, né? Às vezes aí tem que ser aquela confiança, né, de ele falar, não, eu pago tanto, mas também para ter uma projeção, né? Mas dá para fazer. Legal. Bom, Renato, brigadão, agradeço muito a tua presença, também não quero estender muito, porque senão você tem que jantar, né? Agradeço muito a tua presença conosco, é sempre bom a gente ver essa parte de desenvolvimento de tecnologia, de implementação de tecnologia 4.0, ainda que, pelo que estou entendendo, tem muito espaço para crescer, mas já tem coisa embarcada, e é importante a gente conhecer que isso já está funcionando e saber que a nossa indústria aqui é líder nesse tipo de mercado. Queria agradecer a você, agradecer a todos que ficaram conosco até agora, desejar uma boa semana aí a todos, um bom descanso aí para você, Renato, e aí mês que vem, na última terça-feira do mês que vem, estaremos aqui de novo com o próximo encontro da série 4.0 em Calenda. Muito obrigado a todos. Obrigado, muito obrigado. Até mais, pessoal. Valeu.